Na última sexta-feira, feriado de Sexta-feira Santa, aconteceu um fato muito triste aqui na nossa região, na cidade de Laguna. A gente veio acompanhando aí nas redes sociais o fato de uma mulher que foi atropelada na frente da própria casa e infelizmente veio a óbito. A gente está falando de Lúcia Miguel da Silva, de 59 anos, que foi atropelada, por um motivo muito banal e revoltante. Eu vou conversar agora com a irmã dela, que é a Márcia Silva, vai conversar com a gente. Esse fato aconteceu no feriado Sexta-feira Santa, na parte da tarde, no bairro Barranceira, e revoltou muitas pessoas, principalmente pelo fato como aconteceu, a situação que aconteceu na frente de familiares e também pela impunidade. Eu vou conversar agora por videochamada, então, como eu falei, com a Márcia Silva, ela que é irmã da Lúcia Miguel da Silva, que infelizmente veio a óbito. Márcia, primeiramente, a gente sente muito pelo ocorrido, pela situação que aconteceu. E para o pessoal poder entender, quem está acompanhando a gente, eu vou pedir para você contar como que foi nesse dia, A família estava reunida, como que vocês ficaram sabendo desse caso, desse fato que aconteceu? Boa tarde a todos. Então, obrigado pelos pêsames, Era uma sexta-feira, Provavelmente a gente não estava em festa, lógico, era um dia para a gente resguardar. Eu estava em minha casa com meu marido, uma prima minha de Criciúma estava ali na minha casa, meus irmãos na casa deles, e a Patrícia, como é filha, foi passar a Sexta-feira Santa com a mãe, o marido e os 2 filhos dela, foram para lá. E eles estavam conversando, 3h30 da tarde acontecido, Então esse rapaz chegou e estacionou o carro na frente do portão. Só que a casa dela é a penúltima casa da descida para a praia, ali na Barranceira. Então tem o portão dela, o portão do lado que dá acesso à casa do meu irmão, que é nos fundos, e tem o portão de outro vizinho, que é a última casa da descida. Então ele estacionou o carro, interrompendo a entrada de praticamente todos os 3 portões. A minha irmã viu aquilo ali, sabendo que de repente podia chegar alguém que quisesse entrar, ou até mesmo ela sair. A minha irmã foi e pediu para ele tirar o carro. Ele não gostou, se alterou, fez um palavrão para ela. Aí o genro dela, o Calinho, o marido da minha sobrinha, falou para ele: cara, ela não falou nada demais, não custava tu tirar o carro dali. Aí ele fez outro palavrão, daí o marido dela, marido da vítima, estava deitado. Ele veio para ter com o cara, porque aquela violência naquele momento ali. A minha irmã foi passar por trás para chegar até o marido dela e não deixar ele chegar até o carro, porque ele tem 64 anos, ele não pode se alterar, não pode ficar nervoso. Ele deu a ré no carro, jogando a minha irmã no chão, e era um carro baixo. Se tu passar com um carro em cima de um cachorro ou de um gato, tu sente. Ele passou por cima da minha irmã com a primeira roda, porque era na ré, ele passou com a primeira roda por cima dela, e na segunda roda, a roda travou, a roda não ia, começou a derrapar, porque a roda não ia, passando por cima do corpo dela, era um carro rebaixado, e ele forçou o carro, e o carro arrastou ela por uns 5, 6 metros, e assim, indo a óbito, e eles gritando e pedindo para ele parar. A filha pediu, o genro tentou botar a mão dentro do carro para tentar parar o carro, e ele não parou o carro, e botaram a mão na cabeça. A minha sobrinha caiu com o joelho no chão, trincou a rótula do joelho. O marido dela machucou o braço porque ele caiu, saiu correndo com a sandália trocada, ele caiu e machucou o braço no arame, na cerca de arame, e o cara simplesmente ele deu a ré e saiu a 1000, e alegando que não sabia, que não viu, que fugiu do local por causa de violência dos familiares, sendo que tinha 3 pessoas que na hora entraram em pânico vendo a situação da minha irmã no chão, e ele foi na delegacia e alegou que não sabia que tinha matado ela, que fugiu do local por causa de atentado contra ele. E a gente já soube que ele quebrou o vidro do carro, que ele amassou em cima o teto do carro, que ele chutou toda a porta do carro,
para dizer que foi os familiares, enquanto que ninguém tocou um fio de cabelo dele, ninguém tinha cabeça, gente. Como é que a pessoa ia ter a cabeça de ir agredir alguém, sendo que uma pessoa da família estava ali jogada no chão, agonizando, vomitando? Não tinha como. Ele foi maldoso, justiça tem que ser feita, muito triste. A minha sobrinha, como eu te falei, né, ela disse que não conseguia mais ficar falando nisso, tocando no assunto, porque é doloroso para a gente, é doloroso para ela, é doloroso para a família, e eu não sei de onde é que ela está buscando tanta força para segurar essa barra nessa hora. A gente imagina, né, Márcia, porque é muito recente, né, para você ter uma noção, isso aconteceu na sexta-feira, feriado, sexta-feira santa, em que o pessoal estava descansando em casa, né, aproveitando aí um dia de folga, ainda é muito recente, a gente entende perfeitamente a filha da dona Lúcia, a gente sabe que é difícil, por isso até que eu agradeço, né, por você conversar com a gente, que a gente sabe que é um momento doloroso. E só para você ter uma noção, né, quem está assistindo a gente, foi um fato tão banal, a dona Lúcia foi arrastada por 5 metros, né, isso aconteceu na frente da própria casa. Infelizmente ela veio na frente dos netos também, na frente dos netos, os netos viram. Os próprios... os netinhos, o menino e a menina viu, e o que mais me choca é no sábado, no dia do enterro dela, a gente vendo amigos chegando, pessoas abraçando a gente entra em pânico, a gente entra em desespero, e o netinho dizia: te acalma, respira, que dali para mim, gente, foi chocante, porque uma criança acalentando a gente num momento tão triste. Quando eu entrava em desespero, que ele vinha e dizia para mim: te acalma, respira, ele dizia isso para mim, e aquilo ali funcionava, tá? Funcionava, porque ainda me acalmava, porque não é fácil. É muito fácil as pessoas, tipo ele, hoje a gente sabe que ele poderia, tipo, eu estava alterado, ou eu estava bêbado, ou eu estava sei lá o quê. Hoje eu sei que eu errei, eu quero pedir desculpa, eu quero pedir perdão. Não, ele não está fazendo isso, ele está mentindo, ele está alegando que não sabia, ele está denegrindo a nossa imagem. E eu digo mesmo, tá? Vamos deixar na mão de Deus, a gente pede justiça, deixar na mão de Deus, porque se a justiça dos homens não funciona, de Deus tem que funcionar. Márcia, a gente imagina, né, a situação difícil que está sendo aí para a família, porque como até ela mesma já falou um pouquinho aqui para a gente, adiantou, o autor, o motorista que fez esse atropelamento, o autor do crime, se apresentou e acabou sendo liberado. E foi isso, que está revoltando a família. Porque o que a gente sabe que até 24 horas é flagrante. E ele se apresentou antes das 24 horas, chegou lá falando o quê? Eu atropelei uma pessoa, só que eu tive que fugir do local, porque senão eu ia ser linchado. Como, gente? Como assim? E por que o delegado não escutou o lado A e o lado B? Por que escuta só um lado e já libera a pessoa? Por que não seguraram a pessoa? Porque a gente não ia ter cabeça para na hora ir para a delegacia fazer BO. Não ia ter cabeça. Então ele que esperasse, alguém ia entrar em contato. Não, liberaram um cara. É incrível, gente. É incrível. A nossa justiça é falha. Nossa justiça é falha. E dona Márcia, vocês chegaram a conversar com vizinhos ou alguém que de repente estava ali na hora que aconteceu, né? Se esse motorista, ele estava com um sinal de embriaguez, ele estava sozinho, ou droga, alguma coisa, assim, teve alguém que viu algum detalhe para poder contar, que contou para vocês depois? À noite eu recebi uma visita e essa pessoa tem casa lá na Barraceira, e ele estava visivelmente alterado, ele discutiu com a mulher dele, ele saiu de um lado da praia a 1000, tá? Ele saiu a 1000, sendo que ele nem levou a esposa dele no mesmo carro, a esposa foi em outro carro do amigo dele, e tinha umas crianças brincando. Essas crianças relataram para mim que viram quando a gente falou que era um cara assim, ele e o carro tal. As crianças disseram: ele passou correndo, a gente viu, foi esse aí mesmo. E em seguida por ele já estar alterado ali de ter brigado com alguém, que ele chegou lá, ele já chegou com os ânimos
alterado. Então, foi aonde já aconteceu tudo lá. Foi em 3 minutos ele foi tudo muito rápido, fez essa atrocidade. E ele era uma pessoa desconhecida, assim, da família dos vizinhos. Já tinham visto ele em algum momento? Não, era desconhecido. Era desconhecido. Ele não é dali. Ele não é dali da cidade. Me parece que ele é de Criciúma. E a mãe dele é dali da Caputera. Uhum. E, Márcia, frente a isso, então, a família está começando agora uma campanha, né? Justiça por Lúcia, aí nas redes sociais, eu vi o seu vídeo. Justiça por Lúcia, é o que a gente está pedindo. Eu fiz um vídeo aí que já alcançou quase 18 mil visualizações. Eu fiz, tá em 1.200 alguma coisa de compartilhamento, tá todo mundo assim, ó, bem solidários com a gente. A gente só quer justiça, mais nada, só isso que a gente quer. Isso, eu cheguei a assistir pra o seu ele pagar o que ele fez. Exatamente, eu assisti na íntegra o seu vídeo, né, o desabafo da família, e a gente sabe que, infelizmente, né, a situação não vai trazer sua irmã de volta, como você fala no vídeo desabafo, né, e a gente sabe que toda a família está passando por isso, filhos e netos também. E o que vocês querem no momento, então, é que a polícia e as autoridades deem uma atenção para punir, né, esse caso que foi na frente da própria casa, algo por um motivo muito banal. Isso, porque voltar, infelizmente, ela não volta mais ao nosso convívio, ela não volta mais. Mas ele tem que pagar, porque eu fico a pergunta, se fosse com alguém da família dele, ele ia gostar? Se tiver alguém criticando, se fosse alguém da sua família, você ia gostar? Hoje o ser humano ele tem que aprender a se pôr no outro lado, no lado da pessoa que está sendo ferida. Se põe no outro lado para ver como é que tu vai reagir.